Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico, vamos continuar estudando Jó. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. E hoje nós vamos falar sobre a parte 10 do nosso estudo. Vou chamar aqui o Vilmar para fazer a oração de abertura, para a gente dar prosseguimento então no nosso estudo. Amém? Amém. Vilmar. Amém. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Pai, reunidos para aprender um pouco mais da sua palavra, Senhor. Amém. Que o Espírito Santo venha trabalhar através do nosso irmão Marcelino, que ele possa trazer, Pai, as mensagens que o Senhor quer para nós, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, então vamos dar sequência. Hoje também tem algumas coisas interessantes aqui no livro de Jó para a gente aprender, né? Eu até fiz aqui um índice um pouco diferente para a gente fazer um resumo. Bom, então nós estamos aqui, né, no livro de Jó, né? Que está aí na estante, nossa estante aí dos livros poéticos, né? E aí, eu trouxe aqui. Aqui é o índice, o resumo do livro inteiro, que a gente viu lá no primeiro domingo. Então, só vou dar uma repassada aqui, para a gente entender e ver aqui aonde que a gente está, em que momento do livro que nós estamos, né? Então, nós vimos aqui, do capítulo 1 ao 3, foi a cena inicial, né? Onde a gente conheceu Jó, as riquezas de Jó, os amigos, a família e as calamidades que ele sofreu, as tribulações dele, né? Tanto na primeira fase, onde ele perdeu os bens e a família, quanto depois, quando ele também perdeu a saúde. E aí do capítulo 4 até o 31, que são os diálogos entre Jó e os amigos dele, e que nós estamos aqui já no terceiro diálogo, onde a gente está vendo aqui, ó, até fiz aqui, ó, uma setinha para a gente ver, ó. Nós já falamos da primeira fase dos diálogos, falamos da segunda, e nós estamos aqui no terceiro diálogo. Tá vendo aqui, ó, onde do 22 ao 25, a gente parou no 22 no domingo passado. E aí a gente vai hoje completar o 23, o 24 e o 25, né? Onde no 23 o Jó ele deseja se apresentar perante Deus. Depois ele vai conversar também, vai falar sobre os perversos. E o Bildade vai fazer o fechamento. E aí na sequência, a gente vai ver aqui, ó, o capítulo 26, o 27 e o 28, onde Jó vai falar algumas coisas. E depois ele vai fazer a defesa final dele, do 29 ao 31. É onde a gente encerra aqui esse ciclo. A defesa final de Jó, do 29 ao 31, possivelmente vamos fazer no domingo que vem, e é quando vem aquele quarto amigo do Jó, que é o Eliú. Depois a gente vai fazer o diálogo final entre Deus e Jó, para fazer o fechamento do livro. Então é só para a gente se posicionar aqui, ó, no 22, né, onde a gente parou, e nós vamos fechar aqui o terceiro diálogo de Jó com seus amigos. Então aqui no 22 a gente já falou, né? Foi o Elifaz que acusou o Jó de grandes pecados, para ele estar passando por tanta tribulação, deveria ter muito pecado. E aí a gente vai ver aqui na sequência, então, vamos dar a sequência, o capítulo 23. Então aqui no capítulo 23, vamos ler o capítulo 23, onde o Jó quer se apresentar perante Deus. Ele está em busca da justiça divina, conforme a gente já conversou, né? Porque não é aqui na terra com os amigos dele que não vai resolver essa situação, não. Então vamos ler no capítulo 23, vamos ler aqui o versículo de 3 a 5, inicialmente, tá bom? Então vamos lá, ó. Versículo 3 até o 5. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal.
Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Então, nesse começo aqui que a gente vê que Jó, ele quer estar perante Deus. Ele quer estar perante Deus, ele fala aqui no seu tribunal, ele está falando da justiça divina. E aí ele está querendo uma chance de expor a causa dele. Quando ele fala encher minha boca de argumentos, ele quer detalhar tudo o que está acontecendo, porque ele quer entender. Tanto ele quer entender que no versículo 5 ele fala assim, ó, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. O que é importante aqui a gente frisar nesse trecho aqui? Que Jó, ele é fiel a Deus. A gente já falou de sofrimento, de fé e fidelidade. Aqui ele vai reforçar a fidelidade perante Deus. Porque ele está dizendo já de antemão, ele aceita tudo o que for de Deus. Porque ele só quer entender, ele só quer falar, mas ele quer entender e também ele vai aceitar. Então Jó está reafirmando para a gente que tudo que vem de Deus, ele aceita. Ele está querendo reforçar a fidelidade dele. E a gente vai ver isso no próximo bloco também aqui nesse mesmo capítulo. Como é que ele reforça a fidelidade dele? Ele já está de antemão dizendo, ele quer sim expor, ele quer sim entender, mas ele de antemão ele já diz que aceita tudo que vem de Deus. Ele já fez isso no começo do livro. Já disse que aceitaria, porque ele entende, sabe que vem de Deus. E aí então ele fala, entenderia o que me dissesse. Sim. Ele não quer ficar discutindo, ele só quer entender e aceitar tudo que Deus tem para ele. Então essa fidelidade é muito firme em Jó. Vamos ver aqui, ó, na sequência, como ele, nos versículos 10 a 12, como ele reafirma essa fidelidade e essa busca na justiça divina perante Deus. Vamos ler o 10 e o 12, ó. 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, seria eu como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Olha só, esse trecho, como eu falei, ele está reafirmando a fidelidade de Deus, independente do que ele está passando. Porque ele tem a certeza que Deus o conhece. Ele tem a certeza que Deus pode purificá-lo. Ele falou, eu sairia como o ouro, purificado. E ele está reafirmando que ele segue um caminho de Deus e nunca se desviou dele e não vai se desviar. Ele disse que nunca vai se desviar do caminho de Deus e que as palavras, os ensinamentos de Deus na sua vida, ele está guardando no seu íntimo. Quer dizer, é muito forte essa fidelidade de Jó com Deus. E a gente vai ver mais para frente algumas coisas bacanas também sobre sabedoria divina, ainda hoje, que vai reafirmar muito isso que a gente está conversando aqui. Então, esse capítulo 23 aqui de Jó é só para ele reafirmar que ele quer estar perante Deus, que ele aceita o que Deus tem para ele e ele nunca vai desistir de Deus. Isso é mais importante. E que ele sim quer entender. Isso a gente já viu desde o começo, que ele quer entender. Ele vai entender. E a gente também, tudo isso vai servir para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual também. Isso já está servindo. Então vamos lá. Vamos então no próximo capítulo. É importante, esse conjunto de capítulos que nós vamos ver hoje, eles estão interligados e vai servir lá no 27 para a gente entender algumas coisas, que às vezes fica meio complicado para entender. Mas vamos prestando atenção, mas eu volto um pouco também no contexto para a gente reafirmar as ideias aqui. Por isso que eu gosto sempre de ficar colocando o índice para a gente ver onde a gente está no contexto.
Vamos agora no 24, que então na sequência ele vai fazer o quê? Vai falar sobre os perversos, porque muitas vezes eles não são castigados. A gente já viu no capítulo 20, quando o Jofar descreveu o que acontece com as pessoas ruins, o que acontece com os perversos. Mas Jó também falou no 21, a gente viu aqui no domingo passado, que acontece coisas boas com os perversos. Eles também prosperam. Agora, Jó está reafirmando aqui por que muitas vezes eles não são castigados. E ainda tem mais uma, mas antes de fechar todo esse ciclo, ainda vai ter mais uma fala sobre isso, tá bom? Vamos ler esse 24 aqui que é interessante. Ó, Jó falando. Vamos ler o versículo 2 e o 3. Bom, esse capítulo aqui a gente vai ler só alguns versículos, tá? O 2 e o 3, ó. Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Nesse primeiro começo aqui, ele está falando dos perversos que afligem outras pessoas. Ele está falando, enfocando aqui, que os perversos fazem mal para outras pessoas. E aí, no versículo 12 e 13, vamos só para complementar essa ideia aqui, ó, o 12 e o 13. 12. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E contudo, Deus não tem isso por anormal. 13. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Bom, até aqui por enquanto. Ele ainda não está falando por que eles não são castigados, ele está só reafirmando que os perversos, eles afligem outras pessoas. Isso a gente já viu aqui. E ele já também está falando que tem muitas pessoas que sofrem. E muitas vezes são consequência de quê? De coisas más que os perversos fazem. E ele fala assim, ó, Deus não tem isso por anormal. A grande mensagem aqui é que ele está dizendo que acontece e isso é normal por algum motivo. E está no controle de Deus, sim. E que os perversos, eles são inimigos da luz. Eles não conhecem os caminhos de Deus. Ele não permanece nos caminhos de Deus. Mas o que eles fazem tem consequências. O que eles fazem tem consequências. A gente vê isso, ele fala que eu vejo isso. Então, e ele sabe que isso, de alguma forma, tem que ser assim. Por algum motivo, isso tem que ser assim. E é assim. E ele já vai reforçar isso mais para frente, que nada foge do controle de Deus, mas que isso existe. Então, esse começo aqui desse capítulo, é muito importante a gente entender isso. Ele está falando que o perverso não segue os caminhos de Deus e que faz mal para muitas pessoas. Só está no controle e Deus permite. Ele fala, Deus permite. Isso é importante a gente entender. Aí ele fala assim para os amigos, lá no versículo 18. Vamos ler o 18, vamos ler o 22 e o 23. Para a gente fechar essa ideia. Vós dizeis, os perversos são levados rapidamente da superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas. E aí ele vai falando que o que eles, os amigos, quando ele fala vós dizeis, é os amigos dele. Eles estão dizendo, vocês estão falando que os perversos, eles sempre vão se dar mal, sempre serão levados rapidamente da superfície da terra, né, que o que está reservado para ele não é bom, tal. Aí no 22 ele fala assim, ó, vamos ler o 22. Não. Pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Vence eles de pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. Olha só que importante esses versículos aqui.
Então ele está falando, vocês estão dizendo que o perverso só se dá mal. Não, não é assim. A gente tem as consequências para os maus ou para os justos. E Deus permite. Então, e ele está falando aqui que muitas vezes o perverso, ele prospera, ele se dá bem sim. Por algum motivo. Eles também têm descanso. Mas o mais importante é quando ele fala assim, ó, os olhos de Deus estão nos caminhos deles. Esse aqui acho que é o mais importante desse capítulo. É o versículo 23. Ele explica direitinho porque o que acontece com o justo e o que acontece com o perverso pode ser a mesma coisa. Tanto acontecer, tanto prosperar, quanto também ter tribulações, nos dois casos. Mas o mais importante, os olhos de Deus estão no caminho deles. Então, e aí no último versículo desse capítulo ele fala, se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Então aqui ele está fechando e está realmente reafirmando todo o nosso entendimento. E por isso que já já a gente vai falar de sabedoria. Nós vamos falar de sabedoria e a gente vai entender realmente os porquês das coisas. Então ele vai fechar esse entendimento. Então é importante, esse capítulo 24, ele está dizendo que os perversos não estão no caminho de Deus. Fazem mal para muitas pessoas. E essas pessoas podem até ser perversos ou não. Eles sofrem consequências. Então, o perverso também pode ter tribulação, assim como o justo. E ambos estão no controle de Deus. Então, essas razões ou essas explicações de Jó até agora, então, vêm reafirmar toda essa teoria que a gente está vendo. E aí, só para gente, antes da gente continuar, o Bildad, no próximo capítulo, no 25, aí ele faz uma observação específica sobre o quê? O que é o capítulo 25? Vamos ler aqui 3 versículos só. O Bildad, fechando a terceira rodada aqui, né, dos diálogos com os amigos, então ele nega que um homem possa justificar-se diante de Deus. Vamos ler aqui, ó, o versículo 1 e o 2, primeiro. Então respondeu Bildad, o suíta, a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Então, Bildad está reafirmando aqui a soberania de Deus. Tá certo. No versículo 4 ele fala assim, ó, como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Bom, aqui é importante, o que é importante nessa mensagem do versículo 4? Bildad, ele está falando, Deus é o Todo-Poderoso. Só que, na sequência, ele fala, o homem aqui na terra, ele meio que fala, não dá para a gente estar perante Deus. Deus lá em cima, nós aqui embaixo, e não dá, a gente não é nada. É onde ele está errando aqui. Deus sim, ele é muito mais próximo do que a gente imagina. A gente pode estar sim perante Deus. Ele acha que não, porque a gente não é nada, vamos dizer assim, na ideia dele, que o homem aqui na Terra, ele não pode ser puro, tão puro, que é digno de um ambiente celestial ou espiritual. Não, nós estamos num processo. Lembra lá no começo a gente estudou, nós somos muito importantes para Deus, muito, muito. Então nós podemos ser sim, estar sim diante de Deus. Nós podemos sim ter essa conexão forte, como Jó nos ensina, como nós mesmos muitas vezes já testemunhamos. É que às vezes a gente na nossa tribulação, às vezes a gente dá uma baqueada, às vezes a gente esfria um pouco, mas nós mesmos já provamos. Nós mesmos que estamos aqui hoje diante desse estudo bíblico, quantas e quantas vezes a gente já não provou da presença de Deus? Quantas vezes já não testemunhamos isso?
Quantas vezes a gente já não testemunhou que o nosso Deus é o Deus de perto ou Deus de longe? Ele é um Deus de milagre ou de coisas pequenas. Às vezes a gente pede umas coisas pequenas para Deus. E Ele, com sua misericórdia, com seu amor, Ele concede. A nossa união com Deus, a nossa conexão com Deus aqui, ela tem que ser forte como é a de Jó. E nós temos que perseverar tanto quando está tudo bem, quando estamos na tribulação. E esse estudo aqui, ele vem deixar isso claro para a gente, e a gente vem ver realmente que os amigos de Jó, eles têm, apesar de serem religiosos, eles não têm essa conexão toda. Eles estão indo mais na regra, na religiosidade, do que nessa conexão forte que esse livro vem ensinar para a gente. Então, quando Bildade, aqui nesse capítulo 25, ele vem reforçar a soberania de Deus, ele está certo, mas ele tá errado quando ele fala que é Deus lá em cima e nós aqui na terra. E nós não somos nada e não dá para a gente chegar lá a Deus e ter isso que o Jota gostaria de ter. E vai ter. E nós temos. Eu tive, nós temos, e acho que todo esse pessoal que está aqui buscando Deus sabe disso. E é isso que a gente vem reforçar os nossos estudos, amém? Bom, com isso, a gente fechou. Olha só, voltando aqui àquele índice, lembra que eu falei que a gente estava aqui no 22, ó? Então a gente viu mais o 23, o 24 e o 25, a gente fechou esse terceiro diálogo, né? A terceira rodada com os amigos dele. Ainda não veio aquele quarto amigo que vai vir domingo que vem. Agora a gente vai ver algumas falas de Jó, antes ainda da defesa final de Jó. Então tem mais aqui 3 capítulos, que espero que dê tempo da gente já fechar hoje também, o 26, o 27 e o 28, tá bom? Porque Jó vai falar algumas coisas importantes. Jó vai dar uns ensinamentos importantes dentro desse contexto e a gente vai ligar uma coisa na outra. Amém? Então, vamos começar com o capítulo 26. Vou ler pouca coisa do capítulo 26, mas a mensagem ela é bem específica. É Jó afirmando a soberania de Deus, assim como Bildade também fez isso. Então vamos ler aqui do capítulo 1 ao 4. Do versículo 1 ao 4, aqui no capítulo 26, onde Jó vai reafirmar a soberania de Deus. Versículo 1. Jó, porém, respondeu: Como sabes ajudar ao que não tem força? Eu vou ler um pouco mais devagar, porque a entonação faz diferença na leitura, tá bom? Então, porém, Jó respondeu: Como sabes ajudar ao que não tem força, prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar a plenitude do verdadeiro conhecimento? 4. Com a ajuda de quem proferes tais palavras e de quem é o Espírito que fala em ti? Olha só. O que Jó está falando aqui nesses poucos versículos? Como que ele está reafirmando a soberania de Deus? E a soberania de Deus, ela está muito além do que a gente possa enxergar, do que a gente possa ver e ouvir. Nos próximos versículos, a gente não vai ler, mas Jó está descrevendo todo o poder de Deus, todo o alcance de Deus. Então, ele vai falando, ele vai descrevendo todo o poder de Deus. Ele fala, pelo seu sopro, aclara os céus. E vai falando, né, que prende as águas em densas nuvens. Ele vai falando do poder de Deus. Não vou ler aqui os versículos, são bastante, mas não precisa. O importante é esse começo aqui, onde ele fala assim, ó. E é importante para os próximos também. Aí vocês vão entender por que eu falo que o começo aqui é importante, porque os próximos capítulos têm a ver com isso. Ele fala assim, ó, como sabes? Aí ele começa a falar, ajudar quem não tem força, prestar socorro para quem o braço já está cansado, aconselhar quem não tem sabedoria, revelar a plenitude do verdadeiro conhecimento. Ele está falando assim, nós temos que fazer o bem.
Todos nós sabemos que temos que fazer o bem. Nós conhecemos a vontade divina. E nós temos que fazer isso. Então ele fala de quem é o Espírito que fala em ti. Então, não só isso, como ele fala, que Deus, ele está nos ajudando, ele está operando. Então, Jó já dizia, e a gente também sabe disso, que o Espírito Santo ele está agindo para que a gente possa implantar o reino de Deus aqui na Terra. E quando a gente vai implantar o reino de Deus aqui na Terra, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de ajudar o próximo, a gente precisa ter entendimento para aconselhar. E de quem é o Espírito que fala em ti? Olha só que beleza! O Espírito Santo agindo nas nossas vidas, quando a gente tem uma vida conectada a Deus, quando a gente quer que Deus nos use para essas coisas, e Ele vai ajudar. Jó sabe disso, e está falando, e está ensinando, e a gente também sabe. A gente sabe que Deus opera assim na nossa vida, e já a gente vai complementar essa ideia de que acontece coisas boas e coisas ruins para os dois lados, tanto para o justo quanto para o perverso. Mas qual é a diferença? Qual é a grande questão? Nós já vamos ver. Mas por isso a gente tem que entender isso que Jó está falando, nesse contexto. Então a gente sabe da atuação de Deus, a gente sabe a diferença entre um perverso e um justo. A gente sabe, e a gente sabe que Deus vai nos ajudar, que Deus vai, através do Espírito Santo, Ele vai falar em nós nas nossas obras. Então ele está falando, todos nós já sabemos disso, e Deus é o Todo-Poderoso. E aí, então, olha só, no próximo capítulo, que é o 27. Eu vou até pôr aqui o índice de novo. Ó. No capítulo 27, ele vai falar dos perversos e depois ele vai falar da soberania, que é o 28. Então, é os últimos 2 capítulos que a gente vai falar hoje, mas está muito conectado. Então, vamos prestar atenção aqui no 27. Esse capítulo 27 ele é um pouco polêmico, eu já vou dizer por quê, mas nós vamos entender porque a gente está fazendo o estudo à luz do contexto das falas de Jó. Olha só que bacana. Então vamos ver o 27, onde Jó fala dos perversos. Bom, no primeiro bloco, do versículo 1 ao 6, ainda antes de falar do perverso, Jó vai falar uma outra coisa aqui, que é a fidelidade dele. Vamos ler? Do 1 até o 6, tá bom? Olha lá. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, a minha justiça me apagarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Então, esse bloquinho, esse primeiro, ele vem reafirmar a fidelidade de Jó. Então, Jó está muito, muito certo. Antes dele falar, de fechar esse conceito, essa explicação que ele está dando para os amigos dele sobre o destino do perverso, ele está falando dele, da certeza dele, que enquanto ele viver, ele vai ser fiel a Deus. Lá atrás a gente já falou que a gente ia falar de fé, de fidelidade e de sofrimento. Está aqui as nossas confirmações. Ele também fala assim, ó, longe de mim que eu vos dê razão. Quer dizer, o que os amigos estão falando não é o correto. Por quê? Porque ele está falando da integridade dele. Ele falou, eu vou segurar isso enquanto eu viver. Eu não vou largar a justiça de Deus.
a minha consciência não vai me reprovar nem sequer um dia da minha vida. Então, ele fez essa confirmação, muito importante, e aí ele fala do 8, o 9 e o 10. Vamos ler, ó. Porque qual será a esperança do ímpio, quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor, em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Pausa. Pessoal, ó, esse versículo... Ó, esse capítulo 27 aí, depois se vocês quiserem ler em casa aí, é muito bacana, viu? Esse versículo do 8 ao 10 aqui, olha só a mensagem que está escondida aqui. Ele está falando, qual será a esperança do ímpio quando ele morrer? Como será a vida dessas pessoas quando eles clamam a Deus na tribulação? Será que o Pai, ele vai... O que será que ele vai fazer para essas pessoas? Esse ímpio, ele vai ter Deus ao lado dele o tempo todo? Sabe o que Jó está falando aqui? Eu não vou arriscar. Então, antes, olha o contexto como vem vindo. Olha só o contexto como vem vindo. Ele falou assim, eu vou manter a minha fidelidade. Não importa o que aconteça, se vem o bem, se vem o mal. Por quê? Porque eu não quero arriscar. Eu não vou arriscar. Eu vou manter. A convicção de Jó com Deus ela é tão grande que ele fala, o que será que acontece com o ímpio? A gente vê que ele prospera. A gente vê que ele também tem males. Mas e a conexão com Deus? Como será que é? Como que será a vida eterna desse ímpio? Como será o dia a dia dele com Deus? Então, mas não vou arriscar. Versículo 8 ao 10. Não vou arriscar. Porque você não sou. Olha só, agora quando ele vai, a gente vai ver os próximos versículos, é importante a gente... Eu pus esses aqui para a gente ler e refletir, porque nos próximos versículos é que vem as dúvidas de alguns estudiosos da Bíblia. Quer ver? Ó? Ainda estamos no capítulo 27. Vamos lá no 13 e no 14. Vamos ler. Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Olha só, hein? Vou ler de novo aqui o versículo 13, que é onde pode gerar as nossas dúvidas em estudos bíblicos. Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. 2 pontos, porque agora vem uma sequência. Vou ler só alguns. Vem uma sequência do Jó descrevendo o que acontece com os perversos. 14. Se os filhos se multiplicarem, será para a espada. A sua prole não se fartará de pão. Aí ele vai falando que a sua riqueza vai ser arrebatada logo, ele vai acumular riqueza, mas vai perder tudo, e vai falando o destino dos perversos. Aí lá no 21, vou ler o 21, 22 e 23, só para a gente ler alguns versículos importantes para fechar o contexto. Então vamos ler o 21. O vento oriental o leva, e ele se vai, varre-o com o ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. E ele que procura fugir precipitadamente da sua mão, a sua queda lhe batem palmas. A saída o apupam com assobios. Então ele está falando assim que os perversos, eles sofrem, eles têm também tribulações, e quando eles caem, né? Quando eles se dão mal, as pessoas batem palma. Por quê? Porque eles são perversos. Então, quando eles se dão mal, as pessoas batem palma, ou quando ele passa, as pessoas vaiam. Por quê? Sabe-se sim diferenciar uma pessoa que é má de uma pessoa que é justa. Sabe-se. E também sabe-se que os dois podem ter tribulações na vida. Esse trecho aqui, quando você lê ele nesse capítulo assim, você fala assim, ué,
Mas Jó está falando a mesma coisa que o Zofar falou no capítulo 20, né? Que o perverso só se dá mal. Aí eu fui fazer uns estudos, fui ler algumas coisas sobre essa questão, porque na hora que eu li assim a primeira vez, eu também fiquei meio assim, falei, pô, o Zofar falou no capítulo 20 que o perverso só se dá mal. Depois o Jó falou que eles também podem se dar bem, e deu exemplos. Agora Jó também falou que acontece as duas coisas. E aí agora vem um trecho desse, aí você fica meio assim. Aí você vai ver, tem estudiosos que falam, mas será que esse trecho é do Zofar? Não, mas se for de Jó, será que ele está usando de sarcasmo com relação a isso? Não, porque justamente o nosso contexto é que nos ajuda aqui, gente. Aí quando eu vi que realmente o contexto fechou aqui, porque Jó falou das duas coisas, falou que o perverso acontece isso, falou que acontece aquilo, e aqui ele está falando de quando acontece o mal. Quando acontece o mal. E pode Deus dar esse tipo de mal? Sim. Por isso que ele acabou de falar nesse mesmo capítulo, voltando aqui à página anterior, não vou arriscar. Por quê? Ele já avisou antes. Ele falou, eu não vou arriscar. Ele já falou que Deus está no caminho dos dois, tanto do perverso. Então, quando entra o perverso nessa tribulação, que foi a tribulação que Zofar disse lá no capítulo 20, ele está reafirmando aqui o quê? Que quando acontece isso para o perverso, como é a relação desse perverso com Deus? Então por isso que ele já antecipou, ele falou assim, não vou arriscar. E eu sei que acontece as duas coisas. Acontece para o bem, acontece para o mal, acontece com o justo, acontece com o ímpio. E aqui ele até falando, vocês falaram isso. E realmente, pode acontecer isso mesmo com o perverso. Mas, como será a vida do perverso depois? Né? Depois, ou durante as suas calamidades, os seus problemas, como será a relação dessas pessoas com Deus? Não vão arriscar. Então, aqui a gente fecha uma coisa importante, que é o quê? A fidelidade de Jó. Então, quando a gente tiver dúvida, aqui no capítulo 27, o Jó falou, e agora ele fala que acontece o mal. Ele fala assim que o destino do perverso é se ferrar, é ter problemas na sua vida, de calamidades. Mas, pensando no contexto do capítulo, ele está certo. Porque ele já de antemão falou assim, como vai ser? Quem sabe a relação deles com Deus? Então não vou arriscar. Vou fazer a minha parte e vou ser fiel. Não importa o que aconteça. E com a gente também é assim. A gente sabe que o nosso Deus é vivo. A gente sabe que é com Ele a nossa justiça. A gente não tem que ficar esperando a justiça terrena, ou aqui se faz, aqui se paga, ou você fez o mal, você vai pagar com mal, ou coisa assim. Não tem isso. E Jó já falou, e aí no capítulo anterior, lembra? Jó falando assim, eu quero me apresentar diante de Deus, na justiça divina. Não aqui na justiça terrena. E agora a gente vai fechar aqui o capítulo 28, que é o último. Vamos falar da sabedoria de Deus, que é tudo isso que a gente está falando. Jó vem e fecha esse contexto aqui maravilhoso. Ele fecha aqui no 28. E aí domingo que vem a gente vê aquelas outras falas lá e mais o Eliú, tá bom? Então vamos lá. O capítulo 28, vamos falar da sabedoria. A gente estudou bastante isso, né? Em livro de Provérbios, quando a gente estudou sobre Eclesiastes. Também tem aqui no livro de Jó. Olha que bacana. Vamos ler o capítulo 28? Então vamos lá.
O versículo 1. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Então Jó está falando que aqui na terra existe riqueza. Ele fala do ouro, da prata e do ferro, né? E cobre. Lá no 9 e no 10, ele fala assim, ó. Depois né, que ele falou que existem várias riquezas aqui na terra, no versículo 9 e 10 ele fala assim, ó. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo que há de mais precioso. Então aqui no capítulo 9, o versículo 9 e 10, ele fala que o homem corre atrás dessas riquezas de todo jeito. Não mede esforço para obter isso. Então, e o homem vai atrás mesmo. Então ele vem descrevendo isso. Que tem muita riqueza aqui na terra e que o homem vai atrás. Vai e vai mesmo. Agora, a partir do versículo 12, que vem aqui a nossa ideia bacana aqui, ó, que o Jó fala no versículo 12. Ó. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, da sabedoria. Nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. O mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Então o que Jó está falando aqui? Onde está a sabedoria? Não está aqui na terra. Não está aqui na terra. Alguém abriu o microfone. Né? Então, aonde está a sabedoria? Não está na terra, não está no abismo, não está no mar. Aonde está? A sabedoria não pode ser comprada, ele fala. A sabedoria não pode ser trocada pela riqueza. Amém? Olha só. Aí ele fala de novo, no versículo 20. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Aí no versículo 23. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Versículo 23. A sabedoria vem de Deus. Olha o 27 e o 28, olha que beleza. Vamos ler o 27 e o 28. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Amém? Olha só, ainda estou fechando aqui no horário certo hoje, hein? Esse versículo 28, vamos ler 3 vezes, né? E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. O que eu queria fechar aqui, gente? A sabedoria está com Deus. Por isso Jó está falando, não vou me apartar de Deus, porque é de lá que vem a sabedoria. E lembra também quando ele falou, de onde vem? Que espírito está nas suas atividades ou no seu agir? Então, o temor ao Senhor, e a gente já viu que temor a Deus não é só conhecer, é tudo. É você conhecer, é entender, é buscar, é se conectar, é ter uma intimidade com Ele. Então, e também ele diz o seguinte, apartar-se do mal é o entendimento. Então o que ele falou, e a gente já viu aqui, resumindo nesses capítulos, está só nesse versículo aqui, ó. O temor a Deus é a sabedoria. Então temos que ser fiel, ter fé em Deus e apartar-se do mal. Lembra quando ele estava falando, a gente sabe o que é o mal, o que é o bem, e a gente sabe o que é fazer o bem. Então o entendimento é apartar-se do mal. Por quê? Não vamos arriscar.
Não vamos arriscar essa bênção que a gente ganhou de Deus. Nós ganhamos a salvação, a gente sabe o que Deus quer da gente. A gente sabe para onde a gente vai. Então isso que tem que nos fortalecer. Então a sabedoria é procurar Deus, procurar entendimento, saber que dele vem tudo, inclusive o nosso agir. Ele opera nas nossas vidas quando a gente está com ele. Então esse último versículo aqui, ele vem fechar aqui todo esse contexto. Eu até corri um pouquinho, porque esse bloquinho ele é muito importante para a gente entender todo esse contexto, e foi legal, porque aí a gente viu aquele mal entendido do 27, que muitos, às vezes, estudiosos, eu já vi aí no YouTube, às vezes titubeando ali para não entender o que Jó queria dizer. Por isso que é bom a gente ver sempre no contexto, ler tudo para entender, porque às vezes a gente lê um capítulo separado, a gente pode não entender muito bem. Amém? E aí, eu queria então agora fechando, né? Queria abrir aí para os comentários. Pastor, quiser falar alguma coisa também, pastor? Que aqui essa era a ideia que eu queria hoje trazer para o nosso estudo de Jó aqui e fechar esse bloco de capítulos. E aí, pastor? Vilmar, você anotou algumas pessoas? Se você quiser falar também, antes do pastor fazer a oração. Quem que pediu a oração? Então, hoje é aniversário da dona Madeleine, né? Que é a mãe da Mônica. Ah, sim, minha sogra. Minha sogra faz aniversário hoje. Eu ia perguntar para você. Pela Débora, né? Pela Débora. Sim. E assim, eu gostaria também de pedir, na realidade, incluir na oração, né, agradecimentos, né, pelas pessoas que se curaram aí do Covid, pelas pessoas que saíram da UTI, pessoas que foram para casa, né, que tiveram alta, e também pela família daquelas pessoas que perderam entes queridos, né? Amém. Tá bom? Amém. Verdade. Gratidão, né? E gratidão. E eu queria pedir também pelo meu primo, Homero Ramos, que está na UTI lá entubado com essa maldita doença aí também, que vocês orassem por ele para ver se ele consegue sair dessa. Amém? Sim. E obrigado, quero Marcelino. agradecer essa semana de oração aí, né? Nós nos reunimos às 20h. A gente teve aí muita oração essa semana. Foi muito bom. Eu também tive algumas coisinhas essa semana, mas eu orei bastante a Deus e fui atendido. Também para mim hoje é um dia de gratidão também. Pastor Vanderlei, o senhor pode falar, pastor? Eu acho que o pastor não tá, pastor? Acho melhor você mesmo orar, Marcelino. Acho que o pastor deve ter se desconectado ali, deve estar em alguma outra... O pastor Vani, tá aí, pastor Vani? Marcelino. Oi. Eu queria agradecer a Deus pelas bênçãos que ele derramou na minha vida essa semana, pelo estabelecimento do meu filho e o da Lu, tá? Eu quero agradecer a Deus, eles estão recuperados, tá bom? Amém, que bom. Gratidão, né? Que o Cid falou, gratidão, né? Gratidão. Bom, Pastor Vani, senti a sua falta hoje nos comentários, porque eu falei muito, mas pode falar e quiser. Deixar pra alguém. Isso. Eu falei, eu vou deixar para alguém falar, né? Porque só eu falo. Não, é muito importante. Falou. É muito importante. As suas observações são sempre muito, muito proveitosas, Vani. A Débora falou assim, não fala não, deixa as pessoas falarem. Viu, Marcelino? A única observação que a gente tem que fazer... Viu, Marcelino? Oi. A única observação que a gente tem que fazer é que esse estudo de Jó, nós estamos passando por tudo isso. A única observação é escutar e deixar na nossa mente, porque tem tudo a ver. Sim. Então, observação é essa. É verdade.
É não perder o foco, né? Não. Isso aí. Não perdeu o foco. Isso, pode ver que nesse 27 aí ele sabe, ele vê as coisas ruins que estão acontecendo, Isso. vê as coisas boas que acontecem para os ruins, né? Isso. E ele, mesmo assim, ele não perde o foco, ele está ligado que num futuro aí o nosso futuro, o nosso melhor é na eternidade, né? Não é aqui, né? Isso. Exatamente, Vilmar. Isso aí, Vilmar. Então, às vezes a gente escuta paciência de Jó, né? Eu falo fidelidade de Jó, perseverança de Jó. Fala. Porque o perder o foco é não foco. Tá dando para ouvir? Tá. Então, não perder o foco não quer dizer que a gente não vai ficar chateado, que a gente não vai ficar triste, não quer dizer que a gente não vai ter dúvida, porque nós temos que entender que nós somos humanos, né? Que nós temos dificuldade em entender algumas coisas. Então, nós não perdemos o foco, nós não saímos da presença de Deus. Mas nós vamos ter dúvida, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, tem hora nós vamos entrar em desespero, né? Mas a gente não pode perder a presença de Deus na nossa vida. De achar que, esse monte de coisa acontecendo, Deus não está comigo, não, Deus não quer saber. Né? A gente não pode sair do propósito de Deus. Às vezes Deus tem aquele propósito na sua vida. Vamos pôr assim uma coisa bem simples, um ministério. Talvez Deus tenha um ministério de louvor, um ministério de ajudar na igreja, de fazer qualquer coisa na igreja. E às vezes, por causa de uma dificuldade, um problema, de uma coisa, a gente acha que, não quero saber não, é muita dificuldade, é muito problema, é muita coisa. Então nós perdemos o foco do que Deus quer pra gente. Mesmo estando na presença de Deus, às vezes a pessoa não deixa de ir na igreja, não deixa de estar na presença, mas ela perdeu o foco daquilo que Deus tinha para ela. Ela perdeu o que Deus estava dando na mão dela. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque... e principalmente quando mexe com ministérios, nós passamos por muitas dificuldades, por muitos problemas, nós somos muito atacados pelo inimigo, isso todos os ministérios, até das pessoas que simplesmente cuidam do som na igreja, que não é tão simplesmente assim, né? Então existe esse ataque do inimigo, porque ele vai tentar atacar a obra de Deus de todos os lados. Então, não perder o foco não é só estar na presença de Deus. Nós podemos estar na presença de Deus e estarmos sem o foco naquilo que Deus quer para a gente. Então, ter o foco é realmente buscar aquilo que Deus está entregando na sua mão. Seja um ministério, seja qualquer coisa que Deus está falando, igual você, Marcelino. Você tem o dom de ensinar. Você consegue passar isso para as pessoas, então, por causa de um problema, uma dificuldade, uma coisa ruim, eu não quero mais ensinar, não quero mais estudar, não quero mais fazer as coisas de domingo. Você perde o foco, continua na igreja, mas perde o foco. Então, esse eu acho que é o foco principal nosso. Amém. De estarmos na presença de Deus e não perdermos aquilo que Deus está nos entregando. De termos a sabedoria de colocar em prática aquilo, independente das dificuldades, dos problemas, de toda a luta que Jó mostra e toda a luta que ele passou. Tudo que ele passou, então a Débora já está me acelerando aqui, que é para eu orar. Tá? Então... ainda tem 2 minutos. Às vezes meu pai não consegue liberar. Então é isso, não perdemos esse foco daquilo que Deus tem nos dado, independente do que seja na obra de Deus. Amém. Independente da gente achar que é uma coisa tão pequena, mas para Deus não existe tamanho, para Deus não existe tamanho de ministério maior, ministério menor. Não, todos nós estamos na presença dele. Então ele quer o foco de todos nós. Ele quer que todos nós nos empenhemos para estar na presença dele. Tá? Então, já falei muito, né? A Débora já está mandando eu encerrar aqui o negócio. Então, gente, que a gente possa realmente manter o foco, que a gente possa realmente entender que a importância de cada ministério, a importância de cada atitude nossa. Às vezes eu não tenho ministério, mas eu dou na igreja. Eu levo um alimento, eu levo um pacote de arroz, eu ajudo na cesta básica.
Às vezes o meu foco, o meu ministério não é falar, não é estar ali fazendo tal. Mas eu estou quietinho ali, mas eu faço minha parte. Eu não perco aquilo que Deus me deu para eu fazer, que é orar, que é interceder. Amém. Né? Então, que realmente nós possamos aí entender esse foco, isso que Deus tem para as nossas vidas. Independente de qualquer problema, que não percamos o foco de estar na presença de Deus. Amém. Amém? Amém. Falei muito, né? Vamos orar então, pessoal? Vamos orar então. Pai amado, agradeço a Ti, Senhor, por esse momento de aprendizado, por esse momento de estarmos aqui na Tua presença, aprendendo mais sobre Ti, aprendendo sobre como estar realmente focado em Ti, Senhor, e somente em Ti, ó Pai. Peço, ó Pai, por cada pedido aqui que foi falado, por cada pessoa, por cada necessidade, ó Deus amado, por cada um que está passando aí por problema, está passando por um deserto, está passando por problemas com esse Covid, Senhor, que o Senhor olhe por cada um que foi colocado aqui e por aqueles também que não foram, ó Pai, que não foi dito aqui, que o Senhor envie seus anjos, ó Pai, que o Senhor conforte famílias, que o Senhor esteja, ó Pai, mostrando a cada pessoa como agir, como proceder, ó Deus, e que o Senhor vá dando, ó Pai, também sabedoria, liderança das igrejas, ó Pai, para que tomem as atitudes corretas de acordo com aquilo que está, ó Pai, diante de Ti, Senhor. Eu agradeço, ó Pai, também por pessoas que foram livradas, por pessoas que foram curadas, por pessoas, ó Pai, que o Senhor tirou desse problema, ó Deus. Amém. Agradecemos muito a Ti por tudo isso, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que esteja conosco também, ó Pai, no culto da noite, que o Senhor traga as pessoas, que o Senhor possa, ó Pai, trazer aquela palavra que venha direto aos nossos corações, ó Deus. Amém. Abençoe, ó Pai, a vida do Marcelino, Senhor Deus. Amém. Continue usando a vida dele, ó Pai. Continue, ó Pai, dando sabedoria a ele, dando entendimento da Tua palavra, ó Pai, para que ele possa nos trazer, ó Deus. Amém. Eu peço também pela aniversariante de hoje, a irmã Madilene, que o Senhor a abençoe, ó Pai, dê um presente especial a ela no dia de hoje, ó Deus. Amém. Que o Senhor possa, ó Pai, estar dando ainda muitos anos de vida a ela na Tua presença, ó Pai. Amém. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Marcelino. Amém. Ô, Marcelino. Pastor. Caiu o celular aqui, foi a que caiu. Achei que tinha sido arrebatado, pastor. Meu pai amado, e eu